primeira edição do Quality Talks. Eu sou a Gabi Bocalini, coordenadora de marketing, e hoje recebo aqui o pessoal da TS Plus para bater um papo com o nosso CEO, Enéas Oliveira, sobre virtualização de ambientes digitais. Vamos lá? Enéas, como que começou a parceria entre as duas empresas, entre a Quality e a TS Plus? Essa parceria começou com uma necessidade de um cliente, né? Quando ele me chamou, ele falou, preciso virtualizar minha aplicação. E quando a gente fala de virtualização de aplicação no mercado, tem N ferramentas. Mas eu não tinha encontrado nenhuma ferramenta que fosse bem eficaz na virtualização de aplicação. Tinha vários, e a gente testou vários, e realmente sempre algumas dessas ferramentas deixavam muito a desejar. E foi quando eu estava fazendo alguma pesquisa, encontrei a TS Plus. E aí foi quando eu comecei a fazer um contato na TS Plus Matriz, né, que fica na França. Exatamente. E aí passou um tempo, eles me indicaram, não, a gente tem a TS Plus Brasil, que ele vai fazer assistir vocês aí também, né, como parceiro. E foi quando eu conheci o João, né, o primeiro contato, e aí a gente fechou uma parceria com eles, e aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho da Quality com nossos clientes e realmente trazendo os clientes para um cenário confortável onde que eles podem virtualizar sua aplicação de forma segura e prática e sem nenhum problema de lentidão. O que é a TS Plus? E qual é o problema que ele resolve nas operações de TS Plus é uma empresa de origem francesa, né? Quase 20 anos, né, Alex? Nosso gerente, o Alex, consultor Henrique também. Então já tem uma presença global, né, no cenário aí de soluções para suporte e para transformar as aplicações no modelo SaaS, né, que esse é o grande objetivo. Então uma das questões, que é algum dos pontos, né, o Henrique e o Alex podem ajudar a complementar, da busca, né, como o Enéas falou, né, de você transformar rapidamente isso, a tua aplicação, né, virtualizar ela e deixar ela um acesso externo de qualquer local aí do mundo, mas os clientes, né, e os parceiros, assim como a Quality, acabam buscando TS Plus nas soluções nossas, e essa que é o carro-chefe, que é o Remote X para virtualização, por conta de fluidez, a fácil, né, subida, né, da configuração, a troca dos serviços aí, sem gerar grandes impactos no ambiente do cliente, fluidez, valores também, o custo-benefício da solução, e a parte de impressão também, que é um calcanhar de Aquiles quando a gente fala de virtualização também, né? Sim. Então esses são os pontos aí, e toda essa praticidade é o que traz a TS Plus aí com essa presença mundial e a gente conseguir atender muito bem os parceiros como a Quality, né? E por que vocês acham que esse tema, acesso remoto e virtualização, se tornou tão essencial para as empresas hoje? A gente volta um pouquinho no tempo, né? A pandemia, querendo ou não, ela fomentou muito a questão do mercado remoto. Eu particularmente tenho uma carteira grande de clientes aqui já de muito tempo, desde 2019, ali, por exemplo, quando a empresa iniciou. E quando veio a pandemia foi uma demanda que a gente praticamente não dava conta, né? Então é algo que veio como uma bolha muito grande para cima da solução como um todo, e segmentos que não tinham nem demanda para ir para um ambiente remoto, ou até mesmo nem cogitavam ir para um ambiente remoto, acabaram, né, criando a necessidade meio que de urgência por conta das questões de não poder sair, todo mundo trancado dentro de casa por conta de pandemia, e isso daí acabou refletindo bastante para nós uma demanda muito grande. Então, por exemplo, hoje escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia acabaram se tornando clientes da solução, né? Querendo ou não, a busca veio por uma situação não tão favorável para nós como pessoas, mas querendo ou não, é uma demanda que a empresa já existia, mas não era tão conhecida aqui no Brasil, uma empresa que é uma empresa francesa, né? E acabou que gerando demandas, né? Então, a gente até estava conversando um pouco antes aqui às vezes as pessoas estão trabalhando numa empresa hoje, amanhã vai para outra empresa e acabam que usavam o produto no local, querendo ir para outro local ali, vai colocar o produto ali também pela fácil gestão, né, pela entrega que tem em relação à parte de facilidade, né, a qualidade para o usuário usar o software dele, por exemplo. Gerou-se uma demanda muito grande, né, e isso acabou se expandindo um pouco o mercado. E hoje a gente fala em grandes empresas, software houses, por exemplo,
que nos procuram pensando na entrega de uma solução legada, criada assim há 20, sei lá, talvez 20, 30 anos, usando a nossa solução, né? Então você pega o produto, entrega ele pelo navegador, transforma a aplicação cliente-servidor, né, que é aquele sistema que era instalado na máquina do usuário, não dependendo do recurso dele, usando um recurso compartilhado dentro de um ambiente em nuvem, né, um ambiente em um data center. Querendo ou não, é algo que facilita muito, não só para entrega disso para o usuário final. Hoje, você, através de uma URL, por exemplo, você tem acesso como se fosse um site do seu sistema, e a manutenção disso, né, você não tem custo de implantação, você não precisa de deslocamento até o próprio cliente. Claro, existem as empresas que têm ambientes locais, aí precisa se fazer, às vezes, a instalação, o cliente prefere que seja em loco, mas 99% das situações são resolvidas de fato remotamente, né? Então a entrega das aplicações, né, o SaaS, né, que nós colocamos aqui hoje como uma situação de demanda de serviço mesmo, criou-se novos produtos e atendeu demandas urgentes, como veio na questão de pandemia. Fora o custo também na questão de redesenvolvimento, né? Com isso você corta o custo você não precisa redesenvolver uma nova aplicação, e também a questão do custo de você fazer o treinamento para toda a equipe da empresa, né? Então você tem essa situação também. Com o TS Plus Remote Access você não tem esses custos adicionais que você teria que ter caso você tivesse que redesenvolver uma nova linguagem, você treinar toda a equipe da empresa. Então você abaixa também no custo com essas situações. Não, e muitas empresas de software house vêm usando essa tecnologia Remote Access, né? Eles contam sempre com a CloudMe para poder fomentar isso. Muitas empresas de software house falam quanto que custaria hoje para eles redesenvolver o seu sistema para virar um sistema via web. Fora o tempo, né? Tempo e valores empregados. Por exemplo, a gente atende uma software house hoje, mais ou menos, para eles converter o sistema dele. Na verdade, tem que redesenvolver tudo, escrever tudo novamente, para ele poder oferecer o software dele para o mercado a parte de web. Quanto custaria isso? No mínimo 10 milhões de desenvolvimento, fora o tempo de maturidade desse sistema, levaria de 5 a 10 anos. Então, o sistema legado dele já está estável no mercado. O mercado já conhece. Então, o que o Remote Access fez para essa aplicação de legado? Ele trouxe agilidade e ele pode vender agora o sistema dele como se fosse o sistema web, no navegador. E seguro, né? Você já tem uma estrutura. A gente já tem no Brasil, né? A gente tem uma legislação, a parte fiscal complicada para você jogar softwares legados, né? De 20, 30 anos fora. A gente pega o Henrique, é o consultor mais antigo da empresa. Então ele vai ter mais situações do que eu vou dizer aqui, mas a gente pega às vezes empresas que vêm com Access, vem com COBOL, vem com as linguagens antigas. Exatamente. E você vai jogar, mais funcional. Então o cara não vai jogar fora, ele não vai jogar fora, né? Faz sentido. De 20 anos desenvolvendo o sistema. Sim, né? Vai jogar exatamente. No lixo, isso no dia para noite. Exatamente. E o impacto para o usuário, que é zero. Exatamente. Você vai redesenhar numa linguagem web, mesmo que você fizesse ali um front-end ali quase que 100% igual ao software legado ali cliente-servidor, mas algum impacto ali na questão do uso, você ia ter que reeducar, né, ensinar novamente. E eu falo sobre a segurança também, ela é muito importante. Então, assim, a pandemia veio, né, a gente tinha uma bolha, né? Então, hoje as empresas só disponibilizavam o seu ambiente via VPNs, né? Com medo de um ataque. Então, o Remote Access veio acabando com esse paradigma. Você não precisa de VPN. Quando a gente chega para os clientes e fala assim, você não vai precisar mais de VPN, e fala, mas eu não preciso mais ter um firewall, etc. Não, você não precisa, né? Então, como você não precisa, então o que a gente faz? A gente entrega o Remote Access em modelo SaaS para eles, né? Então, a Quality oferece esse serviço, o cliente não precisa, como o Henrique falou, é tudo feito à distância, o cliente não precisa vir até São Paulo, ou a gente até onde é o local do cliente. Então, a gente consegue entregar de uma maneira fácil, rápido e da noite para o dia, né? Que ele possa começar já a usar sua aplicação no modelo web. A gente tem vários exemplos aqui de clientes que desenvolveram softwares para uma empresa específica. Então, é algo que você tem até como situações rotineiras, pelo menos para nós aqui, é algo bem comum de a pessoa chegar para nós e falar, olha, tem o meu cliente que está querendo procurar outra solução, mas essas outras soluções do mercado não atendem ele da mesma forma que a minha atende. E eu não consigo porque é uma demanda que o cliente pede do sistema web e num cenário como esse, o Remote Access ele acaba atendendo diversas empresas. Então,
São projetos que nós temos aqui diariamente, de empresas que chegam com esse relato para nós e acabam encontrando parceiros, né, que trabalham com data center mesmo, a facilidade de entregar o produto ali de uma maneira muito simples. Tudo pronto. E o mais engraçado, as grandes soft houses no mundo usam o Remote Access. Né? Então, isso é interessantíssimo, né? Como que você consegue entregar? A gente tem, governo, né? Isso é muito clientes importante. no mundo inteiro. E eu acho fantástica a parte de impressão do Remote Access. Você não tem problema nenhum. Você pode imprimir na impressora Zebra, impressora térmica, você imprime de qualquer coisa, né? Porque hoje a nossa grande dificuldade, hoje quando a gente vai para um nosso concorrente, a gente sempre encontra a barreira da parte de impressão. Ali você sempre tem um problema para ser corrigido. Em Remote Access não tem nenhum problema, ele já entrega isso de uma forma transparente e limpa para o cliente. A TI não tem o trabalho de ficar... Às vezes muitas empresas acabam alugando impressoras, né? Isso acaba trocando o parque de máquinas e não precisa ficar se renovando em drivers e drivers dentro do servidor. Sim. Com a Universal Printer, que é um recurso nativo nosso, uma impressora de PDF, ela atende grande parte das impressões e isso é uma preocupação que não deve existir. Não. E esse Universal Print, quando eles lançaram, eu achei fantástico, né? Porque era o nosso grande problema com os clientes, né? Quando a gente lançou o Remote Access para virtualizar as aplicações. Então, a gente tinha um problema muito sério de impressão. Aí, quando lançou-se o Universal Print, eu falei, nossa, graças a Deus, resolveu o nosso problema, nossa maior dor de cabeça, né? E aí, o cliente falou, mas eu vou conseguir imprimir minha etiqueta? Vai, pode mandar imprimir. E ele, quando ele mandava imprimir, saía exatamente toda a formatação de coluna, de cabeçalho, saía exatamente... Respeitava exatamente o que estava no sistema. Então, o Universal Print, ela foi um divisor de água aí no Remote Access para poder matar esses problemas que a gente tinha na impressão. Teve algum caso de aplicação que parecia impossível de fazer e no final o cliente acabou se surpreendendo? Tem alguns casos, né? Legal. Tem um caso muito interessante, né? Que a gente é da antiga, né? Eu sou lá de 1900 bolinha, né? Apesar de ter cabelo pretinho, não pinto ele, né? Mas que vocês não sei, já ouviram falar de um aplicativo chamado Mocha, que ele usa para acessar o mainframe, né? Então, assim, como que eu vou disponibilizar o Mocha na rede pública se eu não tiver uma proteção? Então, o Remote Access entrega isso, né? Então, eu entreguei o Mocha, né, virtualizado para um cliente na ponta, podendo acessar via web sem precisar fechar uma VPN, mas está no modo seguro. Segurança sempre em primeiro lugar. E eu sempre encontrei isso no Remote Access, que a Test Plus, ela fez, para mim foi um divisor de água também, quando se começaram a falar muito do ransomware, né? Então, assim, o Test Plus, ele tem uma ferramenta, um módulo dele de segurança que é fantástico, né? Que é anti-ransomware. Né? Então, assim, quando lançou esse produto, foi quando eu comecei a ficar mais em paz. Porque eu vivia, tipo assim, eu não disponibilizava nada de acesso remoto, a não ser que fosse por VPN. Então, a gente tinha uma grande dificuldade. E com o Remote Access, eu consigo dormir mais em paz. Segurança nunca é demais, né? Ainda mais hoje com milhares de ataques aí todo dia, número grande de ransomware aí todo dia, de ameaças, né? Não, e é importante que ele trabalhe na camada de aplicação, né? Então isso aí é um divisor de água também que é muito bom e os clientes adoram quando você traz essa segurança. Então a gente tem vários clientes, né, que usavam outras plataformas, mas as plataformas caríssimas, né? O Test Plus veio fazer uma redução de custo e trazendo mais qualidade no seu acesso. Qual o maior desafio técnico que vocês já enfrentaram em alguma implantação? Olha, nosso grande desafio, até hoje eu não encontrei nenhum. Tá? Porque a ferramenta é muito fácil. A ferramenta entrega um produto que ela entrega para o cliente de uma forma muito fácil de mexer, muito fácil de ser instalada e de configurar. Isso eu falo para você que às vezes eu dou treinamento de 3 horas e o cara eu termino o treinamento e vou embora. O cliente já tá mexendo na ferramenta, fazendo instalação, configurando e tudo mais, mudando o white label dessa ferramenta e customizando a cara deles, né? Isso é interessante. E até hoje, assim, não tenho dificuldade de encontrar de implantação hoje. Ele é implantado de uma maneira muito fácil, né? E a gente consegue ter um convencimento porque a gente entrega o produto, faz a implantação, deixa no modelo POC e deixa lá no modelo degustação. O cliente começa a mexer e ele já não consegue mais parar de mexer, porque ele gosta tanto da ferramenta e atende ele de uma forma tão simples e fácil, né? E aí quando ele vai olhar o custo e fala, não, vou ficar com essa ferramenta, né? Isso é um dos grandes diferenciais dela também, que são os valores, que é um valor muito acessível, principalmente para as pequenas e as médias.
E agora as grandes estão olhando para o produto, né? Acho que muito interessante isso. Que tipo de empresa mais se beneficia do produto? Todas. Exato, todas no Todas. geral. Então eu acho... então o cara quando ele tem um software house que ele já faz a virtualização para ele, que o custo é muito alto, o custo, eles começaram a olhar como esse modelo, né, na economia mundial, que está todo mundo olhando para custo, então isso foi maravilhoso, porque quando eles olham para um produto que entrega mais do que ele paga, tipo, alguns milhões em outros produtos, e esse entrega muito mais, com valor, tipo, perto, assim, 10% do que ele gasta nesse de milhões, então a empresa testa, vê que funciona, e aí ele já começa a migrar. E eles têm renovações, então eles sempre trocam nas renovações de contrato. Falam, não vou gastar 2 milhões se eu posso gastar 300 mil aqui. E vai me atender muito mais do que a outra que eu pago 2 milhões. Né? Então é uma diferença muito grande. Grande, bem considerável. Nós atendemos empresas desde pequenas até grandes organizações, né? Então, tanto com 3, 4 usuários, até com 2, 3 mil. 2, 3 mil usuários, né? Então Sim. a gente consegue atender tudo com o mesmo produto, né? E com custo lá embaixo, então que ajuda bastante. Não, e o mais interessante, funciona em 5G. Né? Você pode estar lá, se você pegar você está lá no meio do mato, você tem 5G, 4G, vai funcionar perfeitamente. Não, e a gente tem, o mais engraçado, nós temos alguns clientes fazendeiros. Os caras estão lá no fim do Mato Grosso, os caras usam Starlink, usa internet de rádio, que é horrível, né? A internet Sim. de rádio, ela oscila muito, tem uma latência muito ruim, né? Mesmo assim, a gente implanta para eles o Remote Access, eles conseguem trabalhar de uma forma super tranquila e traz mais produtividade para eles, né? Então eles imagina um cara lá no meio do mato, ele precisa lançar no sistema ali toda a parte de soja ou da parte ali do agro que ele está fazendo, né? Então ele consegue usar o sistema de uma forma muito simples e fácil, né? Basta ter uma internet de 5G que já consegue usar. Multidispositivos, inclusive, né? Você pode Sim. não depender exclusivamente de um computador para acessar, através de um tablet, de um celular mesmo, você consegue acessar a aplicação. Ele é multiplataforma. Você não fica... Qualquer sistema operacional você usa. Exato, você não fica perfeito. dependendo de uma máquina específica. E fora as customizações que você pode fazer, você pode pegar um Raspberry, embarcar ali, customizar, o cara ligou, já cai direto na tela do sistema, né? Aonde você encontra isso hoje na internet? Não tem. O cara vai ter que fechar uma VPN, vai ter que ter um custo de infraestrutura, firewall, que são caros, mão de obras especializada para cuidar desse ambiente. Exatamente. Então, o Remote Access tira tudo isso. E ele te entrega para você de uma maneira limpa, com custo reduzido e funcional. E com a performance assim que eu acho fantástico. A gente brinca aqui na empresa que é o padrão NNF de instalação, né? Você só clica nos botões lá e está funcionando. Exatamente. E é algo que a gente, independente do tamanho do projeto, obviamente existem as particularidades, a gente não pode ser hipócrita em falar isso, né? Mas é coisa que a gente consegue colocar um ambiente para o cliente testar pelo menos uma reunião de uns 30 minutos, para ele usar Perfeito. o básico do produto. Mas ainda acho que respondendo a questão da pergunta da dificuldade, acho que a pequena dificuldade que se tem, o Enéas respondeu bem, quanto à implantação, configuração, é quase que zero dificuldade. Sim. Um pouco de conhecimento que a pessoa tiver de infra, né, Enéas, de server, de AD, ela consegue fazer a coisa acontecer. A maior e menor ao mesmo tempo dificuldade, que às vezes eu encontro em um ou outro parceiro, em um outro cliente final, é fazer, por mais mínima que seja o impacto visual, é fazer o usuário usar, sair de um jeito que ele usava e vir para o outro só. Então, infelizmente, a culpa vai no usuário. Não, exatamente. No usuário, mais uma vez. Mas isso é para qualquer sistema, né? Então hoje você, por exemplo, a gente usava aqui um RP de finanças e fomos para outro RP, do grande RP no mercado, né? Então você fala assim, mas esse aqui eu fazia só isso. Aí esse eu tenho que fazer eu tenho que lançar em várias colunas. Mas por quê? É totalmente diferente. Sim. Então o eco daquele sistema é uma forma diferente daquele que só atendia um item, só um módulo. Então o módulo financeiro, é só você lançar, contas a pagar e receber, pronto. Agora você vai para um RP de grande porte, você tem ali, quando você faz o contas a pagar, você já tem um contas a receber, você tem a contabilidade, você tem um fiscal, então você tem tudo ali integrado. Então já aí a forma de operacionalizar é diferente. Sim. Essa é a dificuldade do usuário. Mas eu acho o Remote Access muito simples, né? As pessoas se adaptam muito fácil.
O grande problema é como que eu subo meu arquivo, como que eu volto. É o modo operante de como você mostrar para ele. Uma vez que a gente mostra, o que tem que falar assim, como que eu vou puxar meu arquivo lá de dentro do relatório que eu gerei, né? Na minha aplicação virtualizada. É a coisa mais simples que tem. Basta você clicar uma setinha, você mostra isso para o usuário aprendeu ali. Uma vez que ele fez, ele não precisa mais de ajuda. Então, assim, as dúvidas são bem intuitivo. É bem intuitivo aí, foi bem legal. Se vocês tivessem que resumir o TS Plus em uma palavra, qual seria e por quê? Quem começa? Eu acho que resolução. É isso que o TS Plus faz. Resolve. Eu falaria entrega. Você entrega qualquer resultado a partir dele, independente da situação. Agilidade. Agilidade muito fácil de implantar, muito fácil de você configurar. Apaixonante, é o que resume. Quando a pessoa mexe a primeira vez, ele é apaixonado. É amor de primeira vista. E o que vocês mais gostam de ver quando o cliente adota essa tecnologia? A Quality, ela fica muito satisfeita quando ela deixa um cliente feliz. E é o nosso objetivo todos os dias, é fazer o cliente feliz. E quando a gente oferece para ele a tecnologia Remote Access, tanto no modelo SaaS da Cloud, ou no on-premise do cliente, e você vê o cliente feliz, isso não tem preço. Deixa a gente muito feliz. Fora que a grana, não só é a grana envolvida, mas eu acho que a satisfação do cliente estar usando aquela ferramenta de uma maneira leve e simples é o que mais deixa a gente confortável. Benéfico não só para a TI que gerencia o ambiente, por ser simples, você não precisa ser nenhum especialista na ferramenta, tirar certificação, fazer N treinamentos ali. Obviamente você precisa conhecer o produto, mas o básico de conhecimento possível na parte de infraestrutura te dá o norte ali, porque ele é muito intuitivo, né? Você tem poucos cliques para poder criar um produto operacional. Mas, além do ganho de produtividade da própria TI, o feedback do usuário final ele é muito, muito importante. É algo que a fase de adaptação ela é presente, é necessária, mas o feedback que nós temos é muito positivo. Sim. É sempre muito positivo, pensando no ponto de olha, eu tinha aqui na minha máquina estava lento. Às vezes é um computador um pouco defasado. Quando você vai para um ambiente como a nuvem, por exemplo, você já não tem tanto dependência do hardware local e o produto ele agrega num todo ali para poder entregar a solução de uma forma muito mais simples e ágil. É tão simples que a gente acabou de implantar numa grande empresa de construção civil em São Paulo. Na sexta, nós viramos a chave na sexta-feira. Hoje é quarta. E eu fico ligando lá pro cliente, falando assim, ei, tá tudo bem, tá tudo bem. Que ele não liga. Ele não liga. Eu falo assim, ou ele tá com um problema muito grande, que o cara não tem tempo de me ligar, né? E aí eu fico preocupado, aí eu fico ligando pra ele, não, tá tudo beleza, tá super tranquilo. Então isso aí dá uma satisfação muito grande. Demais. Porque realmente o cliente confia na ferramenta e confia no trabalho que a Quality leva para eles, né? Então por isso que a parceria com a TS Plus aí é uma parceria forte. E ver um parceiro assim como a Quality, né, na figura do Enéas aí que enfrenta também, né, assim, as apresentações, faz as apresentações igual o Henrique faz, né? Quando a gente apresenta, você mostra ali, a gente está na nossa estrutura ali, na nossa VM, mostrando realmente ali o exemplo mesmo, né, de como seria a aplicação rodando, que o cliente lá vê e fala, mas é isso aí mesmo? Eu falo, não, é isso. O que está aqui, você vai ter a entrega. E a gente garante. Quando você tem uma solução onde um produto, um serviço onde você tem propriedade, certeza do que você está apresentando previamente ali, é a entrega que a gente vai ter, né? O usuário lá na ponta, o parceiro. É a maior satisfação do mundo que é virar essa chave, é o que o Enéas falou. E você vê, pô, João, tá tudo certo. A gente tem que ir atrás mesmo, porque senão o cara não vem. O cara, não, tá tudo beleza, não precisando de nada, não. Tá tudo certo. Eu não sei se no roadmap se vocês têm essa sensação, né? Então eu sou sabatinado por várias áreas do cliente na TI. E quando chega na área da segurança da informação, aí eu falo assim, agora eu tô morto. Mas nada, é a área que eu entro mais tranquilo ainda, né? Então, quando eu entro fazendo a apresentação para a segurança da informação, não só de pequena e média empresa, mas de grandes empresas, que eu termino de fazer a apresentação, os caras falam assim, cara, tô de boca aberta. Então, isso é muito legal. Tipo assim, cara, eu não acredito que essa ferramenta faz tudo isso com segurança. Então, isso dá um conforto muito legal. Amarra tudo, né? Sim. Amarra todos os pontos. Você vai conseguir acessar, você pode amarrar. Precisa deixar a porta RDP exposta? Não precisa. Usa uma porta web e por aí vai.
quero matar ali, aumentar, quero combinar lá o security com a GPO do Windows para aumentar a segurança, bloquear ali o usuário de fazer qualquer possibilidade de gambiarra. Exatamente. Que é o que você gosta bastante, do modo quiosque lá do security. Sim. Tudo prontinho ali, não precisa fazer nada. Não, e fora o 2FA que nós não falamos aqui, Verdade. né? Quando a gente fala de segurança, é claro que está embutido o 2FA, né? Que a pessoa fala, o que é 2FA? Duplo fator de autenticação. Além de você ter a senha, ter o seu usuário e senha, você precisa ter um token para você finalizar a sua autenticação na aplicação. Isso eu achei fantástico também. Ele é um produto robusto que hoje a gente atende inúmeros projetos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, eu particularmente atendo um cliente que tem 40 mil usuários. Então é uma software house grande que atende lá suas inúmeras empresas com mais de 500 servidores e é o mesmo produto que atende a empresa que tem 2 usuários. Exatamente. Então a solução é robusta o suficiente para poder atender, independente do tamanho do projeto, com a mesma qualidade, a mesma tecnologia, do mesmo jeito. O mais engraçado é que ela cabe no bolso do pequeno, do médio e do grande. Isso é fantástico. Qual mensagem que vocês deixariam aqui para o cliente que não conhece e quer conhecer? Vem para a Quality. A Quality tem a solução para você. Se der oportunidade para avaliar um produto que está consolidado no mercado, apesar de pouco conhecido no Brasil, a gente ainda percebe isso, mas a gente está disseminando aqui o nome, mas se der oportunidade de conhecer, fazer uma POC aqui com a Quality, que vocês vão se surpreender. E vão gostar muito. Sim.